Boa noite, eu sou a Clara. Boa Oi. noite, eu sou o Bob. O que é? Não, você que vai falar. Não, então eu falo. Você fala ou eu falo? Tá, deixa que eu falo. Então fala. Tá bom. Fala. Olha, é o seguinte, pais, crianças, toda quinta-feira nós temos o nosso canal. Meu e do Bob. É, o meu canal com ela. Vamos falar assim, o nosso canal. E o que a gente precisa? A gente precisa de um nome. Então a gente conta com você, com as crianças, para no nosso canal aí, Canal Clara. se inscrever e colocar o nome. Tipo, olha, qual seria o melhor nome para o canal? Bob Bob. Ou você poderia falar assim, perguntar para o seu filho qual o melhor Bob Bob seria o nome do canal. Posso falar agora? Cara, como você fala? Eu não tô falando nada, rapaz. Eu só queria dizer que nós precisamos disso até quinta-feira, porque é onde vai passar o nosso canal. Clara e Bob, não Bob e Clara. Pode falar. Então você pode falar com todos os seus amigos, mandar se inscrever e colocar no canal um nome, um bom nome de Bob Bob. Bob vai começar o culto, anda logo. Então tá bom. Bom culto, ó, não esqueça, toda quinta-feira. Ah, lembrando que quarta-feira Ó, tem o pastor estudo. tá bravo, ó a cara dele que feia, que ele tá a gente tem que terminar logo. Ele é meio feinho, mas tá bom, vamos. Não é das coisas mais bonitas do mundo, né? Ou foi mal, pastor? Ó o culto, Bob. Vai começar o culto, tá bom? Mas ó, não esqueça quinta-feira. Não esquece quinta-feira. Aí, o culto. O culto, isso. Cai fora, vai, pega aqui, pega aquela. Vamos, vai, Bob, o culto, Bob, já vai começar. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com vocês. Que vocês estejam bem, que vocês estejam felizes com a sua família e na sua casa. E que esse dia seja um dia especial. Mais um dia de cultuar ao nosso Deus. Mesmo estando longe, mas estamos unidos em oração, em fé. E hoje nós vamos cear. Então você já pode preparar o seu pão, o seu vinho, já deixar ali as coisinhas no jeito, para depois a gente cear. E vamos então cantar louvores ao nosso Deus, porque Ele vive e por isso nós podemos crer que haverá um amanhã, se não aqui no céu, um amanhã muito melhor do que a gente imagina. Amém? Então vamos lá. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e
saber que a nossa vida está nas mãos de Deus. Que mesmo quando a morte chegar até nós, a gente estará na glória com o nosso Jesus, que vivo está. E é por isso que nós precisamos nos render todos os dias aos pés do nosso Senhor. E cada vez que a gente ouve as notícias, às vezes a gente pode até ficar meio com medo, meio receoso. Mas saiba que nosso Jesus vivo está. E para Ele nós podemos clamar. Clamar porque tudo vem dEle. Todas as coisas vêm do nosso Deus. E nós podemos confiar na bondade, na misericórdia dEle. Então se renda aos pés do Senhor. Diga para Ele quais são os seus anseios, quais são os seus medos. Conta para Ele tudo que acaba te afligindo. E clame ao seu Deus. Clame ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã.
ter tanto carinho por nós e cuidar de cada momento da nossa vida. Que a gente possa, Senhor, se apegar mais a Ti e menos às coisas deste mundo. Cada vez menos às coisas deste mundo. Porque o nosso lugar é o céu. E nós estamos ansiosos pelo dia em que veremos o Senhor face a face. E o Senhor virá num piscar de olhar. Nos ajuda, Senhor, a nos preparar, a estar prontos, estar com azeite extra, para que no dia que o Senhor vir, nada nos falte e possamos então estar em plena comunhão com o Senhor e cear com o Senhor no céu. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou.
tua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Obrigada, Senhor, por este momento de louvor, por podermos, Senhor, te adorar, por podermos te louvar. Que é digno é o Senhor de receber todo louvor, de receber toda adoração. Que a nossa vida cante a Ti. Obrigada, Senhor, porque um dia nós viveremos num lugar onde não há mais tristeza, nem medo, nem dor e nem morte. Obrigada, Senhor, por esse privilégio de ter o Senhor e de poder compartilhar da vida eterna. Que o Senhor esteja sempre nos guiando, Senhor, e nos mostrando o caminho que devemos andar. E que a nossa vida seja obediente, Senhor, ao que o Senhor nos mostra e nos diz. Esteja, Senhor, agindo sobre o pastor nessa noite, que o Senhor possa falar através dele. E que ele seja, Senhor, o mensageiro para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém. Que Deus possa estar sobre as nossas vidas, nos orientando e nos capacitando, nos fortalecendo e tratando os nossos corações. Queria que você abaixasse sua cabeça. Nós estamos em um momento difícil de vida, aonde há desesperança, há medo. E precisamos que o Senhor faça a diferença sobre os nossos corações. Então abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem sido Deus sobre as nossas vidas. E pedir para que o Senhor venha sobre os nossos corações e nos capacite e nos fortaleça. Nos faça olhar ao Senhor e nos faça entender que o Senhor Deus Todo-Poderoso está no controle de toda a história. Vem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. As matérias de hoje, as coisas que se falam hoje, as notícias, elas são cada vez mais desesperançosas. Nós olhamos para o mundo e vemos o decorrer das coisas, e quando olhamos para o nosso país, às vezes nos chateamos com algumas coisas, agradecemos outras, mas é assim que as coisas acontecem. Mas a nossa esperança não pode estar em coisas palpáveis, porque elas se corroem, elas se acabam, elas esvaem como o vapor, como o vento. A pergunta que eu me faço é: aonde vai parar esse mundo e aonde há esperança? Me fazendo essa pergunta, eu cheguei a um texto bíblico extremamente interessante. 1 Coríntios 6, do verso 12 em diante, fala que somos o templo do Espírito Santo, que somos o habitáculo do próprio Deus hoje, e que a nossa vida deveria ser agida de tal forma e ser funcional de tal forma que se demonstrasse a esse Cristo ressurreto sobre as nossas vidas. A pergunta então que eu me fiz é: aonde está a esperança no mundo?
É claro, a esperança é Cristo, nós vamos falar disso hoje. Mas que importa a esperança? O porquê deveríamos estar tão felizes e tão alegres, independente do caos, independente das coisas e das dificuldades? É porque não só o palpável opera em nós, mas aquilo que está além das nossas vistas. O que muitas pessoas chamam de metafísico. Aquilo que eu não posso alcançar, aquilo que está além dos meus olhos, a qual eu chamo carinhosamente de reino de Deus. Eu e você, irmão, irmã, você que está assistindo, nós somos portadores da esperança. Por mais que não queiramos, por mais que seja difícil, por mais que as lágrimas corram dos nossos olhos, eu e você sempre continuaremos a ser portadores da esperança. E se algo precisa impactar um mundo, é essa esperança. E porque somos portadores da esperança? Porque Cristo reside em nós e nós somos o seu templo. Para falar um pouco de esperança, a esperança que o mundo precisa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou acessasse a sua Bíblia, ou apenas acompanhasse a leitura no livro de Colossenses, capítulo 1, do verso 24 até o verso 29. O texto diz assim: agora que me alegro nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto nos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Baixe sua cabeça mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos dado a maravilhosa graça de ouvir e ler a tua palavra. Eu quero te agradecer porque através das palavras de Paulo é possível receber e ser nutrido pela ação do seu Espírito Santo. Então vem sobre os nossos corações e nos ministra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O grande foco do texto é Cristo, somente Ele, nada mais que Ele. Ele é a esperança, Ele é o mistério que Deus resolve ocultar por gerações. E quando falamos ocultar por gerações, estamos falando do tempo do Antigo Testamento. Eu queria que você entendesse que toda a Bíblia, todo o texto sagrado tem o seu foco em Cristo Jesus. Cristo Jesus é apontado em todos os textos das Sagradas Escrituras. Em todos os livros é possível encontrá-lo, porque tudo se remete àquilo que é oculto por Deus. E Deus que ocultou o seu Filho no momento necessário. Qual o momento necessário? Aquele que seria o momento certo, o ápice do momento para que as pessoas fossem salvas por intermédio de Cristo Jesus. Cristo Jesus não é só uma pessoa, mas Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele também é a vida, como disse aos seus irmãos. Cristo é o milagre oculto de Deus por gerações, para que quando fosse advento ao mundo, fizesse a diferença no mundo.
esse mistério oculto, esse milagre oculto, aonde nós possamos entender que a partir do momento que quando manifesto ao coração dos homens, sejam eles gentios ou sejam eles judeus, não importa. A grande questão é que quando ele manifesta aos santos, ele se torna a revelação. Cristo Jesus é a revelação do próprio amor de Deus, ou a revelação do próprio Deus em amor, para que as pessoas pudessem crer nele e ser salvas por ele. Eu e você temos que entender que quando há a queda do homem, e muito antes da queda do homem, há um plano de salvação claro e oportuno aos filhos de Deus. Deus envia o seu único filho para que se torne a revelação e se torne o mistério do próprio Deus, para que as coisas passassem a acontecer e fossem diferentes no meio de uma humanidade. É necessário, então, que passemos a entender que Cristo se revela a nós por um claro momento, para que eu e você possamos entender o porquê. Por que Cristo se revela a nós? Para que possamos ter esperança, para que possamos ter vida plena e vida abundante. Cristo, então, é o autor dos mistérios divinos. João, capítulo 1, diz isso, que nada que foi feito por intermédio dele. Então, tudo tem a mão do próprio Cristo em meio às questões. Ele é o autor, ele é o consumador de tudo. Cristo, então, é a riqueza da própria glória de Deus, riqueza essa e glória essa que o próprio Deus despende a mim e a você, para que possamos ter esperança. O que eu quero que a gente passe a entender essa noite, no livro de Colossenses, é que nós temos uma esperança que excede coisas materiais. Por quê? Porque a nossa esperança não está num governo humano, nossa esperança não está em algo palpável, a esperança está no próprio Cristo, ressurreto. Aquele que pagou e levou sobre ele todas as nossas dívidas, os nossos pecados, e fez diferença, se tornou maldito, para que eu e você pudéssemos ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida com esperança. Então essa é a esperança que eu e você temos que ter, a esperança da glória. A esperança da glória nada mais é do que o oferecimento do próprio Deus, aquele que oferece o seu Filho para se fazer perto de uma humanidade que está corrompida. Esse oferecimento é o Deus Todo-Poderoso se achegando perto, extremamente perto de homens e mulheres que não têm como se refazer. É preciso entender que Cristo, então, é a única esperança que precisamos ter. É por isso que os textos bíblicos falam que fazer qualquer coisa, façam para a honra e glória dele. Porque ele é a única coisa que nos importa. Deveríamos viver dele, por ele, para ele, sempre e sempre. Cristo é o autor da glória eterna. Quando eu e você formos promovidos ao céu, ou aqueles que estão sendo promovidos ao céu, quando nos encontrarmos com Cristo, e quando cantamos isso hoje, quando a Anne falou isso hoje, que um dia nos encontraremos com Ele, aí não precisaremos ter mais esperança, porque ela será concreta. Não teremos mais que esperar, porque estaremos nele. E quando estivermos nele, e poderíamos começar isso agora, já, nesse exato momento, vivendo a sua palavra, vivendo o seu Filho, tratando das coisas que são eternas. É por isso que ele é a esperança da glória eterna e não coisas. Meus irmãos, essa pandemia irá passar, outras coisas irão passar, outras dificuldades virão, elas também passarão. As coisas no mundo têm o seu tempo determinado debaixo do sol.
É isso que diz o texto de Eclesiastes capítulo 3, que todas as coisas têm o seu tempo. Quais são os impactos então dessa revelação? Os impactos dessa revelação então são maravilhosos. Primeiro, porque nós podemos anunciar aquilo que vivemos. É simples assim. Anunciar aquilo que nós temos vivido como homens e mulheres de Deus, aquilo que nós temos experimentado, aquilo que nós temos palpado. Hoje, a mesa posta ao lado representa exatamente isso. É experimentar aquilo que o próprio Deus fez para uma humanidade, entregando o seu Filho por quem não merecia. É o pão partido, é o sangue derramado. Qual é o impacto? O impacto é que a gente ainda pode advertir as pessoas, falando que existe esperança. Por quê? Porque ela reside em nós, porque ela está dentro do nosso coração, porque ela está focada em nós, porque nós somos o templo do Espírito. Eu e você precisamos entender que como impacto é preciso ensinar as pessoas. Quarta-feira, nós falávamos sobre benignidade ou amabilidade. E é impressionante quanto dos cristãos da sociedade brasileira, que chegamos a mais de 40 milhões, não tem a vontade de saber e nem ser discipulado para não ter envolvimento com o próprio Deus. O envolvimento é ralo, o envolvimento é superficial, é como se mergulhasse em um oceano de 2 centímetros. Nada eficaz. Eu e você podemos ensinar as pessoas a viver como Cristo assim vive e viveu em nossos corações. Nós podemos então, como esperança da glória, conduzir as pessoas a esse próprio Cristo. Como? Eu tenho que fazer uso das palavras de Francisco de Assis. Pregue o Evangelho, se preciso, fale. Hoje, nesse mundo a qual vivemos, as palavras se esvaem como se nada valesse. Hoje, neste mundo em qual vivemos, infelizmente, as palavras não têm o poder a qual deveriam. Então, meu irmão e minha irmã, está na hora de viver até as nossas palavras serem escutadas. E quando vivermos a Cristo Jesus até as palavras serem escutadas, aí sim passaremos a conduzir pessoas a Cristo, porque elas verão em nós esperança, a esperança da glória, que é Cristo Jesus. Para concluir, depois de experimentarmos então qual é o poder e esse mistério chamado Cristo Jesus em nossas vidas, nós não podemos reter essa bênção de forma nenhuma. Deveríamos expandir isso a toda e qualquer criatura, ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trazendo as pessoas a um compromisso. Devemos entender que a igreja não é um templo. Estou falando da igreja. A igreja é aquela que carrega uma mensagem de esperança. Igreja é aquela que faz a diferença em meio a onde se está. É isso que nós temos que fazer. Trazer vida em meio à morte. Talvez esse seja o segredo divino. Talvez isso que ele tenha ocultado. Que eu e você podemos fazer a esperança da glória vir ao mundo, na vida e no coração das pessoas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos capacite. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem sido Deus sobre as nossas vidas. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, para que o mundo tivesse o poder de ter esperança. Então vem sobre os nossos corações, trata os nossos corações, nos capacita e nos quebranta, nos faz entender que precisamos ter essa esperança sobre as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém
e amém. Vamos cantar mais uma canção e depois vamos cear. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. No dia que Jesus foi traído, a mesa era muito mais farta que pão e vinho. Ela tinha outros elementos e ele escolheu algo simples, algo que talvez o próprio mistério oculto do próprio Deus tivesse sobre a sua vida: o pão da vida. Ele, olhando para os amigos, ele parte o pão. Ele entrega a eles. E ele fala assim: esse é meu corpo partido. Fazei isso em memória de mim. Ele pega o cálice. Algo simples. Algo que estava comumente na mão e na mesa das pessoas. E ele chama de cálice da nova esperança. O cálice feito em amor. Uma aliança inquebrável. Algo
mistério oculto de Deus. E ele fala para os amigos: coma e beba. Pai, estão aqui esses elementos. Meus irmãos estão ceando nas suas casas. Eu quero pedir para que o Senhor nos abençoe. Que nesse momento novamente de estarmos em casa, que o Senhor possa abrir a nossa mente e nos fazer refletir sobre o que o Senhor tem para nós e o que o Senhor quer para as nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, comunhão, consolo, poder e a unção do Espírito Santo esteja sobre nós, homens e mulheres portadores de esperança, homens e mulheres que têm algo a fornecer, a mostrar para o mundo, que é muito mais que o visível. Fique na paz e que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz, que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem.